Olá, seja bem-vindo ao 10º vídeo do curso aberto Introdução Crítica aos Investimentos. Neste último vídeo, vamos continuar falando um pouco mais sobre a quarta dimensão do investimento conservador, baseado na obra de Philip Fisher, Investidores Conservadores Dormem Tranquilos. Mais uma vez, vamos dar continuidade às questões relativas ao preço de um investimento conservador. Portanto, essa é a parte 3 da quarta dimensão do investimento conservador na filosofia de investimento de Philip Fisher. Neste capítulo final, Fisher ele avalia como a comunidade financeira enxerga a proporção preço-rendimento das companhias. Então agora é uma análise individual de como a comunidade financeira constrói consensos e influências, ou não, sobre determinadas companhias. E ele vai falar que, às vezes, essa compreensão individual é mais importante do que a compreensão setorial. Por quê? Porque, às vezes, você vai ter companhias que vão se descolar do seu setor. Então, um determinado setor pode estar em declínio, mas uma determinada companhia tem uma capacidade inovativa, tem um pessoal qualificado, está enxergando o negócio a partir de um próximo passo, está enxergando o negócio a partir de uma nova perspectiva. Portanto, essa empresa ela não pode ser avaliada da mesma forma que todo o seu setor. Então, Fischer começa dizendo e deixando claro que é fundamental tomar muito cuidado com as comparações simplórias que são construídas a partir das proporções preço-rendimento. Portanto, quando eu tenho uma comunidade financeira construindo comparação entre a empresa A, B, C, D, a empresa Z, a empresa W, a empresa Y, mesmo que sejam do mesmo setor ou de setores diferentes, eu preciso ter cuidado, porque a comunidade, ela muitas vezes, ela pode construir, a partir do preço-rendimento, uma mesma expectativa, mas de duas empresas completamente diferentes, com, por exemplo, taxas de crescimento que podem ser completamente diferentes, ou com fundamentos, ou com as suas outras 3 dimensões completamente diferentes, e você pode determinar que uma ação é melhor que a outra sem analisar outros fundamentos, fazendo apenas a análise a análise meramente da precificação do mercado corrente. Então, Fischer deixa claro que é fundamental ter este cuidado. Por quê? Porque a comunidade financeira, mais uma vez, ela enxerga na companhia A o que ela acredita que acontecerá no futuro. Então, o mercado de ações é um mercado em que trabalha com expectativas futuras. Então, a partir do momento em que eu precifico que determinada proporção aqui, preço-rendimento é 10, eu precifico se 10 é alto ou baixo a partir do que eu enxergo no futuro. Então, se o meu futuro for de alta, esse 10 está barato, eu compro. Se o meu futuro for de baixa, esse 10 está caro, eu talvez decida não comprar. Então, é preciso tomar este cuidado, porque o que está por trás dessa construção, dessa precificação a partir de expectativas e não a partir da realidade do que está acontecendo dentro da empresa. Porque muitas vezes a comunidade financeira pode enxergar um futuro muito brilhante, ter uma euforia de um crescimento real à frente, portanto ela vai precificar aqui que a ação está barata e vai criar uma euforia de que esse preço-rendimento vai ser muito mais alto no futuro. Ou você pode, se a perspectiva, igual agora, a gente está diante de um cenário de crise global por conta da pandemia, você enxergar de que o futuro ele pode ser tenebroso e aí você tem uma depressão sobre esse ativo porque a sua perspectiva é que esse ativo decline. Então vamos lá, estamos diante de um cenário incerto. Talvez a comunidade financeira ela está precificando, por exemplo, as companhias aéreas com um preço-rendimento muito baixo, porque a expectativa é de uma depressão
do mercado de aviação civil, uma quebradeira generalizada, que faz com que a comunidade financeira enxergue aquele ativo como um ativo, enfim, podre. Mesmo sem avaliar os fundamentos das companhias. Porque, por exemplo, você pode ter várias companhias ali do Oriente Médio que elas são altamente capitalizadas. Então, com crise ou sem crise, são companhias que vão se sair melhor do que as economias que já vêm, as companhias que já vêm passando dificuldade, as companhias aéreas que já vêm realizando prejuízos há muitos anos e que, consequentemente, diante de uma nova dificuldade, podem realmente estar diante de um cenário de depressão. Então o Fischer deixa isso muito claro. E aí ele frisa uma coisa fundamental. Nos mercados em declínio, uma mudança para pior na imagem da comunidade financeira sobre determinada companhia é aceita muito mais rapidamente do que uma mudança para melhor. Então, se uma companhia cai no conceito da comunidade financeira, é muito mais fácil todo mundo decidir aceitar aquilo ali do que quando a companhia começa a ter um conceito positivo dentro da comunidade financeira, há uma certa desconfiança em torno disso. Fischer deixa muito claro isso na página número 79, quando ele escreve essa passagem que eu li. É fundamental, portanto, nesse contexto, aceitar que a comunidade financeira ela cria uma influência gigantesca sobre a perspectiva do preço de um ativo, se ele está alto ou se ele está baixo. Então vamos a um exemplo. Fischer fala lá, se a comunidade financeira criar um consenso, uma influência, de que o ativo da empresa A, o ideal é entre R$ 38,00 e R$ 43,00, se o ativo agora tiver a 24, a perspectiva é de que o ativo está barato e aí eu vou e compro porque o ideal é ele estar entre 38 e 43. E se o ativo tiver a 70 reais, o consenso do mercado vai dizer, não, esse ativo está caro. Esse ativo não deve ser comprado agora, ou melhor, ele deve ser vendido. Então, dentro dessa perspectiva, o mercado ele vai construir as influências do que tá caro e do que está barato no mercado. Mas veja, mais uma vez, sem levar em consideração os outros 3 fundamentos analisados nos outros vídeos, do qual Fischer discorre nos vários capítulos anteriores, de que é importante levar em consideração as 4 dimensões do investimento conservador, porque muitas vezes uma empresa pode estar a 70, a sua ação, ou a sua proporção, preço-rendimento, e essa ação, quando você olha os fundamentos da empresa, na realidade está barato, era para estar 120, ou no futuro há uma perspectiva de alta. E a que você compra 24, na realidade está caro, porque essa empresa não tem fundamentos. E isso faz, portanto, com que você tenha essa noção. Na página 80, Fischer deixa isso muito claro. Então ele diz o seguinte, ó, o único teste verdadeiro para sabermos se as ações estão baratas ou caras não é o seu preço corrente em relação ao seu preço anterior. Não importa o quanto possamos ter nos acostumados a ele, e sim o que importa são as bases estruturais da companhia, que podem ser significativamente mais ou menos favoráveis quanto à corrente avaliação da comunidade financeira sobre aquelas ações. Então, muitas vezes, a comunidade financeira vende gato por lebre. E aí, consequentemente, você pode tomar um prejuízo e esse, portanto, não vai ser um investimento conservador enxergado a longo prazo. Fischer deixa isso muito claro também quando ele faz ele discorre lá sobre casos reais vividos por ele, principalmente nos anos 30, diante da Grande Depressão, onde revela esse preço geral de ações, como que está o humor dele, né? Então é fundamental. Então veja, ele fala lá, de 1927 a 1929, o humor generalizado do mercado era de que o crescimento iria se realizar,
de que o mercado de ações vivia uma nova era. E aí chega 1929 e você sabe que aconteceu a Grande Depressão, o crash da Bolsa de Nova York. Moral da história, de 1929 a 1932, ou seja, o humor do mercado, o humor da comunidade financeira entra em depressão. É claro que precisa se considerar isso também para que você faça o seu investimento conservador. Mas é preciso compreender e ter cuidado de que essa análise sistêmica ou de que a análise setorial ela vai ser mais um pilar da sua avaliação, porque também é importante você avaliar a companhia. E mesmo em momentos de crise, ou mesmo em momentos em que o humor do mercado ele está em baixa, como agora, nós estamos diante aí de uma possível grande crise global por conta da pandemia, que ainda está construindo incertezas em todo mundo. Então você cria um humor no mercado de uma depressão completa, de um desastre, de uma catástrofe, que também precisa ser considerado. Mas é preciso enxergar que mesmo diante desse cenário, vão ter companhias que vão realizar lucros e que vão ter sucesso e que vão ter fundamentos para resistir ao período difícil. Então veja, outra coisa fundamental que Fischer deixa muito claro é de que é preciso enxergar também, isso aí, claro, quem compreende o que são as economias hoje regidas pelas metas inflacionárias, a partir do mecanismo de movimentação da taxa de juros básica da economia, vai compreender, e Philip já fala isso nos anos 70, ou seja, você também precisa enxergar o que acontece com o mercado de juros, ou seja, se eu tenho uma elevação da taxa de juros, consequentemente ele já diz, você vai ter uma depressão no mercado de ações, ou seja, você vai baixar o nível e o preço de todas as ações, porque muito capital vai correr para essa aplicação à taxa de juros. E o contrário também é verdadeiro, ou seja, quando você tem uma baixa dos juros básicos da economia, você consequentemente vai ter uma apreciação do mercado de ações, porque esses capitais que estão agora em juros muito baixos vão correr para o mercado de ações em busca de uma rentabilidade. E veja, Philip Fischer escreve isso em um livro que originalmente, escrito em inglês, foi um livro publicado nos anos 70. E é isso que muitas vezes as pessoas não entendem. Por exemplo, o mercado de ações agora ele está em alta. Mas ele não está em alta porque a economia está bombando, ele está em alta porque o Brasil está com a menor taxa de juros histórica e, consequentemente, isso drena o capital de aplicações que ganhavam 5, agora ganham 2. Esse capital vai fluir para o mercado de ações, o que vai fazer com que haja uma elevação no preço, do nível geral de preços das ações, que não significa que as empresas estão bem, que as empresas estão realizando lucro ou que a economia está crescendo. Significa simplesmente porque há um novo fluxo de capital indo para o mercado de ações. E no último parágrafo desse capítulo, Fischer deixa lá uma questão fundamental para a gente concluir essa nossa primeira série de vídeos sobre o livro de Fischer. A partir da próxima semana vamos iniciar uma outra publicação crítica analisando, tendo uma visão crítica do mundo dos investimentos. E aí Philip Fischer conclui com o seguinte, ou seja, a quarta dimensão para o investimento em ações pode se resumir da seguinte maneira: o preço de quaisquer ações específicas em um dado momento é determinado pela avaliação corrente da comunidade financeira da empresa em questão. Então, como a comunidade financeira avalia a ação do setor industrial em que ela está inserida, portanto, como essa empresa está no setor produtivo dela, e até certo ponto do nível geral de preços dessas ações. Definir se em determinado momento o preço dessas ações é conveniente, inconveniente ou razoável, depende em grande parte do grau em que essas avaliações variam diante da realidade. Mais uma vez, quanto mais próxima a avaliação, a sua avaliação ou a avaliação da comunidade financeira for, quanto mais próxima essas avaliações forem da realidade, é isso que vai determinar
se essa ação ela é conveniente, inconveniente ou razoável. Entretanto, como o nível geral de preços das ações afeta o quadro final como um todo, essa tarefa depende ainda, de certo ponto, de estimativas corretas sobre mudanças futuras em certos elementos financeiros, dos quais as taxas de juros são, sem sombra de dúvida, o fator mais importante. Portanto, o investimento conservador leva às 4 dimensões de Fisher, leva em consideração a análise do mercado de ações em nível geral, leva em consideração os custos de oportunidade de outros ativos financeiros, como taxa de juros. Enfim, a análise conservadora é uma análise que toma suas decisões a partir do que acontece na realidade e não a partir das expectativas que muitas vezes são construídas a partir de consensos que a gente não sabe de onde eles se originam. E aí você tem as dificuldades e você tem aí as quebradeiras dos mercados de ações, porque você constrói em determinados momentos uma baita euforia, um boom dos preços dos ativos, e ora você deprime o preço dos ativos em um nível que parece que o mundo, o mercado financeiro, a economia global implodiu. Então, Philip Fisher nos dá aí caminhos para tomar decisões mais sábias, decisões mais parcimoniosas do que está acontecendo na economia, na ação real, na economia real da empresa, e também quais são os movimentos que essa empresa está produzindo já aí no campo financeiro. É isso. Se você gostou dessa nossa primeira análise, curta, comente, compartilhe e inscreva-se no canal. A partir da próxima semana, uma nova análise crítica dos investimentos. Um abraço e até lá!